Renascimento urbano e comercial é o tema da aula de hoje. Após quase 500 anos pousados na Alta Idade Média, quando o comércio declinou até quase desaparecer e o feudalismo ascendeu ao seu auge, a Europa Ocidental, a antiga Roma Ocidental, se fragmentou em diversos reinos feudais unidos apenas pelo monopólio do cristianismo. Finalmente, com o fim das invasões no século IX e o início das cruzadas no século XI, nós vamos reabrir as rotas de comércio da Europa com o Oriente. Nós teremos o renascimento urbano e comercial na chamada Baixa Idade Média, quando o feudalismo irá declinar e o comércio e as cidades irão renascer, assim como a burguesia irá surgir, assim como as monarquias nacionais irão substituir os reinos feudais. E o pré-capitalismo, também chamado de mercantilismo, será o sistema econômico substituto do feudalismo. Como isso aconteceu? Muito bem, vamos olhar como esta engrenagem do renascimento urbano e comercial pôs-se em movimento após quase 500 anos da Alta Idade Média. As cruzadas são o motor que põe essa engrenagem do renascimento em funcionamento. As cruzadas não eram só para retomar a Terra Santa, as cruzadas não eram só uma oportunidade de buscar o perdão dos pecados, mas os membros das cruzadas também praticavam saques no caminho das expedições, joias, tecidos que depois eram comercializados. Além disso, a própria expedição necessitava de uma logística. Precisava de medicamentos, alimentos, ferraduras para os cavalos, armas para os guerreiros, prostitutas, bebidas, pouso, tudo isso era comércio. As cruzadas, graças aos saques e à própria logística para o funcionamento das cruzadas, geraram comércio. Esse comércio era praticado às margens das rotas que os cruzados percorriam. Algumas dessas rotas eram antigas rotas de comércio que foram revitalizadas. Outras rotas foram criadas. Nas margens dessas rotas surgiram as feiras, que eram pontos de centralização do comércio. Para praticar esse comércio, surge a burguesia. A palavra burguesia originalmente está ligada a burgo, a fortaleza medieval. É irônico, mas provavelmente os primeiros burgueses eram marginais e vilões. Cuidado, aqui a palavra marginal e vilão não é necessariamente o que você está pensando, um bandido, um criminoso. Marginal é aquele cara que vive às margens do feudo, assim como o vilão. O vilão e o marginal estavam fracamente ligados ao feudo, então mais facilmente se desconectavam dele. Por que estavam mais fracamente ligados? Porque não tinham obrigações de trabalho como os servos, por exemplo. Os servos tinham obrigações a cumprir. Marginais e vilões não, eram livres para ir e vir. E esses marginais, esses vilões, foram os primeiros a perceber nas rotas das cruzadas uma oportunidade de comércio. Claro, aqui é preciso destacar que a burguesia ainda está presa num sistema feudal, presa em um sistema em que não tem unidade monetária, sistema de pesos e medidas, nem mesmo unidade judiciária. Então há uma dificuldade, há um empecilho, há uma barreira ao crescimento dessa burguesia, que é o sistema feudal. Muito bem. Como a cidade e o comércio começam a crescer, surgem oportunidades nas cidades que geram êxodo rural. Aquele cara que estava no campo começa a sair do campo e vir para a cidade. O senhor feudal, temeroso de perder sua mão de obra, começa a afrouxar as regras feudais e, em alguns casos, oferecer até pagamento para que o servo permaneça no campo. Ao afrouxar as regras feudais e oferecer pagamento, ele está contribuindo para o declínio do feudalismo. Finalmente, a engrenagem que vai dar fim ao feudalismo começa a se movimentar. Essa engrenagem se movimentando, os grupos comerciais, sejam os produtores ou os meramente comercializadores, começam a se juntar nas famosas organizações medievais ou organizações do renascimento urbano e comercial. As guildas, as ranças e as comunas. Facinho. Guilda ou corporação de ofício é a associação de artesãos. Seja ele um perfumista, um alfaiate, um construtor, um sapateiro, guilda associava quem fabricava.
Artesão aqui é qualquer atividade produtiva. Lembre-se, nós não fizemos nem revolução industrial ainda. Então, artesão é quem produz. Eles se associavam às guildas, pagavam para isso uma taxa para que a sua atividade profissional fosse regulada, garantindo assim que não era qualquer um que ia praticar aquela atividade e nem qualquer preço seria praticado. As guildas protegiam os produtores, os artesãos, assim como as ranças ou ligas ranciáticas protegiam os comerciantes, aquele cara que não produzia, mas comercializava. Os comerciantes se associavam nas ranças. As cidades, por sua vez, também se associavam nas chamadas comunas. Cuidado, não confunda aí com a palavra comunismo, que nesse momento ainda nem surgiu. Afinal de contas, o Manifesto Comunista é de 1848. Então, cuidado. Comuna é a associação de cidades medievais, cujo objetivo era livrar-se do controle feudal. Quando uma comuna finalmente se livrava do controle feudal, ela era dita uma cidade franca, uma cidade livre do controle feudal. O que faltava agora era tornar os territórios, as nações, livres do controle feudal, ou seja, transformar aquele rei feudal, aquele reino feudal, numa monarquia nacional, substituir o feudalismo pelo pré-capitalismo. Mas isso são assuntos para as próximas aulas. Até lá!